Tudo quanto os seus olhos abarcam lhe pertence. Depois do almoço, o relaxante ritual de se vestir e maquilhar não fez mais do que aumentar-lhe a momentânea boa disposição. Ritual a que ela se entrega com o zelo das mulheres que vivem. E nesse evento, eu disse lá qualquer coisa que impressionou os franceses. E então os franceses disseram ao presidente: aquela sua escritora moçambicana, isto e aquilo, fizeram grandes elogios. O que me valeu ser eleita para o Conselho Executivo da Unesco. Que é o órgão superior da Unesco, onde eu trabalhei durante 4 anos, maravilhosos, realmente. E todos os dias o Nelson e eu comíamos fora, íamos provar as comidas francesas, as invertidas de Gordo, e estávamos num hotel onde só havia príncipes e reis e presidentes, que está sempre permitido para o presidente. Aproveitávamos essa condição. Vida boa! Então, tínhamos grandes conversas, sempre. À noite, deixávamos uma garrafa de champanhe e chocolates. Os 4. Eu nunca bebi noturno, não sei se. Não, champanhe e chocolates. Quer dizer, era assim uma coisa do outro mundo. Entretanto, eu fiz 65 anos e as pessoas, o Nelson e os outros, Lídia, hoje não vais sair, pois não? Eu dizia, porquê? Bem, já tinha combinado com o presidente Suíçano fazer aquela homenagem lá num restaurante magnífico, marroquino, que tinha as paredes bordadas em marfim, aquilo era mesmo um luxo. E a página, eu sem saber que aquilo era tudo para mim. Quando, a certa altura, vejo vídeos para preparados todos com taças de champanhe e a cantar parabéns a você. Era em francês, qualquer coisa. E pronto, quer dizer, tinham combinado fazer aquela surpresa que eu realmente agradeço muito e acho que este senhor deu lá o seu poder, com certeza, mas porque o presidente não sabia o que fazia, alguém lhe disse e foi assim. Portanto, o Nelson para mim e a Ana Juliana são pessoas que eu conheço há muito tempo e que muito prezo e que tenho sempre muito prazer em encontrar. Por isso é que eu falo essas coisas todas lá comigo. Quando a minha pessoa, o escritor, eu pelo menos tinha, eu lembro que no Brasil, quando fui ao Rio Grande do Sul, a Porto Alegre, a minha preocupação principal era ir à casa do Henrique Veríssimo, ver como era a casa dele, porque realmente o escritor entra no imaginário do leitor, de qualquer maneira. E então, a minha vida, se alguém tem interesse em saber, é muito simples, mas ao mesmo tempo, até pelas pessoas que eu fui encontrando na vida, é uma vida muito preenchida, na verdade. Conheci gente muito boa, conheci gente também muito má, mas que não morei amor e que preencheram a minha vida de mulher e de escritora. Vivi em muitos lugares. Bom, pronto. Nasci na ilha de Moçambique, o que é realmente uma coisa fantástica. As pessoas que não nasceram na ilha de Moçambique têm muita pena. Eu também sinto muito. Porque realmente é uma terra fantástica. Eu até trouxe aqui eu mal posso ler. A minha vista está muito estragada. Mas eu trouxe aqui um livro, o qual eu não vou ler.
que traz uma descrição que eu faço da ilha, naquele ponto, ninguém mandou segura mesmo. Sobre a ilha, eu descrevo a ilha e alguém me disse, já há muito tempo, Lídia, tu tens um trecho na revista Índico. Índico é aquela revista do avião. E eu disse, sim, mas qual é? Eu fui ver a descrição da ilha dos amigos que eu faço ali, que realmente foi arrancada de mim aquela descrição. Nem comprar direitos da tua. É alguma coisa que eu vou levar até à cova. Espero que não seja muito breve. Eu também espero, pois. Mas, de qualquer modo, nasci na ilha de Moçambique e gostaria de falar de alguns pontos-chave e pessoas-chave que eu fui encontrando ao longo da minha vida. Eu, aos 10 anos, começou. É bom dizer o seguinte: eu falava perfeitamente macua, porque a minha avó contava nos contos. A minha avó foi uma pessoa. Eu, quando morreu cheio de pena, coitada, eu disse-me, Lídia, quando é que sai uma essa, a meia mata? Eu disse, olha, não estou a ter pedalada para escrever o livro. Porque realmente é uma história maravilhosa. O romance de amor entre a minha avó Maiaça, Macua linda, como são todas as Macuas, né? e o meu avô, cônsul da França, Louis Carrière, amigo íntimo da rainha Dona Amélia, mulher do rei Dom Carlos. Foi um romance escaldante, realmente. Meu avô morreu novo, aos 40 e tal anos, morreu nos braços da minha avó, na dita Maiaça, que era uma mulher fantástica, era uma estrela, realmente. E nasci na ilha, as pessoas mais importantes foram realmente a minha avó, que eu conheci, ela morreu também com 90 e tal anos, e o meu avô não cheguei a conhecê-la, mas era também um homem fora de série, era um homem apaixonado mesmo. Depois, a história de Macua é que eu falava muito bem Macua, mas aos 7 anos, meu pai chamou-me e disse: de hoje em diante não há mais Macua. Ninguém fala Macua contigo, tu não falas Macua com ninguém, que eu não estou para ter uma filha aos 14 anos a fazer a 4ª classe. Porque naquele tempo, no tempo colonial, puro e duro, quem tivesse pronúncia Macua não passava de classe. E então, fui proibida de falar Macua. A primeira experiência de violência que eu tive foi essa. Porque eu não compreendia, não sabia como havia de gerir aquela dor, de não poder falar uma língua que eu gostava tanto de falar e de ouvir aquelas histórias. E então foi a primeira sensação de violência que eu tive, foi justamente esta, de não poder falar a língua que praticamente eu bebi no leite da minha mãe. Que a minha mãe falava perfeitamente uma boa também, embora fosse mulata. E então começou por aí e depois fui para a escola, onde não havia um único aluno negro. Nem negra. Tu não podias entrar naquela escola do Luís de Camões, que o Camões viveu também na ilha de Moçambique. Então, fiz a 4ª classe e tive uma magnífica professora, que era portuguesa, branca, mas que era uma pessoa extraordinária. Que eu, até hoje, eu sou católica e rezo por alma daquela minha professora branca da Piedade Teixeira. Todos os dias eu rezo, porque realmente ela foi magnífica para mim. Foi um exemplo de pessoa.
Então, eu consegui um livro no desapego, eu faço parte do clube do livro e normalmente o leitor que já leu, já cansou das obras, costuma ou doa ou vende a um preço simbólico os seus livros. E eu consegui no leilão comprar o seu livro. Foi uma bênção. E durante as manifestações eu pude ler e me debruçar do tema Tô Segura e outros contos que vieram muito à memória, principalmente eu que sou de uma geração, entre aspas, privilegiada, que eu nasci em 94, no ano do multipartidarismo, durante as primeiras eleições, e eu não vivi, eu apenas ouvi dizer sobre a guerra de 16 anos, sobre a época colonial. Então, João Valinda, que sai todas as sextas-feiras, hoje saiu um texto por lá. Eu já ouvia, eu tenho 31 anos, completado no domingo passado, tenho um terço da sua idade, mas não tenho a mesma energia. Não sei se chegarei aos 90, gosto muito de comer hambúrguer e batata frita. Mas ok, eu ouvia falar da Lídia Mumble nas aulas de português, quando nós tínhamos que memorizar os textos, os autores e os seus livros. Só que sempre que eu ia à livraria e eu procurava alguma obra sua, diziam sempre: está esgotado, está esgotado. E só consegui a obra ano passado, a Antologia dos Contos, ano passado. Já havia visto assim alguns textos teus, alguns até são alguns. Aconteceu muita coisa que eu vi, que eu senti, que me deixaram marcas. E à jovem escritora eu desejo que viva intensamente a vida que lhe é dada, porque a vida é uma dádiva sempre. E devemos aproveitar essa dádiva o melhor possível. E também aconselho a que pense sempre nos outros. Saia um pouco de si própria, não seja limitada a norte, sul, este e oeste por si própria. É a maneira melhor de viver. É isso que nós levamos, é o bem que fazemos. Mais nada. Nascemos nus e vamos nus para outro mundo, não sei. E então importar-se mais com os outros. É muito importante isto. Dá uma paz, dá uma oportunidade de escrever aquilo que vê, aquilo que os outros lhe mostram também. Preocupar-se um pouco consigo também é bom. Porque a pessoa que se preocupa demasiado com ela própria, em geral, não é feliz. Está tão preocupada consigo que deixa passar alguns pedaços da vida que são maravilhosos e ela não vê. Está a olhar para si, está a olhar sempre assim e não vê, afinal, o que a vida tem de belo. Que outro conselho lhe posso dar? Leia muito, muito, porque só escreve aquela pessoa que lê. Ninguém escreve sem ler. Por este motivo, eu vou contar uma coisa que realmente é uma espécie de vingança que eu tenho. Porque o meu livro, Ninguém Matou Segura, está totalmente traduzido para na rua. Porque eu, quando escrevi aquele livro, eu dizia: este livro realmente merecia ser traduzido para uma rua. É uma rua que escreveu isto. E então encontrei alguém, esta minha amiga, que o meu marido dizia que tinha luz. Eu devia odiá-la, não é? Mas realmente não a odeio, porque o meu marido dizia muitas vezes: esta rapariga tem luz. E eu não vejo mal, porque ela trabalhou também bastante com ele. Ajudou-lhe a fazer uma capa linda de um livro dele, uma capa maravilhosa, de
outro grande escultor que é o Naftali. E foi ela que me ajudou a encontrar o Naftali e fazer a capa de um livro dele, que é um livro maravilhoso também. Diferente dos meus, porque são compilações de máximas, provérbios, etc. Então, esse livro foi traduzido já para Macua totalmente e vai ser vendido em Macua. É uma das grandes vinganças que eu tenho. Estou muito contente por isso acontecer. E bem traduzido, porque é um professor da Universidade Eduardo Mondlane, de Línguas Maternas, e é maravilhoso que ele tenha traduzido. Ninguém notou sobre ele. Diga uma coisa, falou, eu queria fazer uma pergunta pelo que foi dito aqui, está em linha, como disse, é preciso ler muito. Quais são os escritores e escritoras que a influenciaram e que foram importantes? Olha, eu li muita coisa, mas houve um escritor que é pouco conhecido, mas que realmente eu, ao ler, chama-se Richard Wright. É inglês. Ele escreveu um filho nativo, e de certa maneira ele influenciou-me bastante. Era aquilo que eu também queria escrever. E muitos escritores. Peço desculpa interromper. Por acaso, eu já soube tu já tinhas dado esta informação numa entrevista, recentemente. E eu procurei este autor e, infelizmente, nas livrarias do Camões, à volta de todo o mundo, não existe nenhum livro deste escritor. Portanto, não vamos à falha, eu vou tentar cobrir esta falha, porque não pode ser, não é? Porque, de facto, é um escritor. Isso é uma injustiça, porque realmente ele é um grande escritor. Agradeço a informação. Sim. O filho nativo, a pessoa chora, não consegue ver aquele livro sem chorar, quase. E tem uma série de contos também escritos no belíssimo inglês. Eu li-o mesmo, é maravilhoso. E há muitos escritores que me influenciaram. Entre os moçambicanos? Como? Entre os moçambicanos, quais são as Bem, eu até queria dizer, quando vi isto, eu pensei, vão homenagear a mim, quando há outros escritores que também devem ser homenageados, meus colegas. Ngulano Baca Costa, Armando Artur. Eu, às vezes, de manhã, tenho vários livros do Armando, e às vezes sento-me à mesa e tenho qualquer coisa para fazer. Mas começo a ler os livros dele, que são poesia, mas que agarram a pessoa como se fosse uma prosa realmente difícil de deixar de ler. Ngulano também, meu querido amigo Ngulano, com quem fui a Harare para ele receber o prémio dos 100 maiores escritores da África, e o saudoso Eduardo White também. Esta gente devia ser realmente homenageada. Mas o país esquece. Desculpa, em 2006 vinha fazer o Instituto Industrial do curso de Construção de Estradas e Pontes. Em 2008 volto a Quilimani, universidade. Tinha uma tia que estava nas últimas, era seropositiva. Tia, como quem diz, ela é uma professora, e na altura minha mãe tinha uma professora em Quilimani, quase as colegas eram como se fossem irmãs. Eu só descobri muito tarde que a grande conta era da família, era amiga mesmo da minha mãe. Ela licenciou-se em português, eu tenho a oportunidade de visitar no hospital, nas últimas mesmo. Era um dos primeiros momentos a ver livro, romance, tudo que eu queria era ler, conversar com ela sobre livros, sobre leituras. E ela não tinha filhos.
filhos, só tinha um sobrinho que estava a cuidar dela. Ela morre e minha mãe e a minha irmã gêmea sempre chamam naqueles últimos dias a cuidar. A minha irmã gêmea estava lá quando recebe a notícia que ela morre. E o sobrinho disse: é melhor nos levar algumas coisas aqui hoje, porque a família, quando chegar amanhã, vai fazer viagem de tudo. Eu tinha filhos. E das coisas, minha irmã sabendo que eu tinha esse gosto pela leitura, das coisas que leva são aqueles 2 livros, o Hematossura e Os Olhos da Cobra Verde. Ela chega em casa, traz-me o livro, eu fico ali a ler maravilhado. Minha mãe está muito de tristeza da morte dela. Minha mãe diz: tudo o que eu queria é que a Crista recuperasse e viesse dar-me um abraço. Passou-se algum tempo, eu volto a tomar, eu começo a fazer análise, porque depois de ter lido Os Olhos da Cobra Verde, assim como Ninguém Matou Sua, eu disse: mas como é que eu não conhecia essa escritora? Como é que eu não conhecia? Depois do texto de Ninguém Matou Sua, daquela indignação, aquela raiva, que queria preocupar-se com o país. Então eu fiz-me a mim um desafio: eu vou fazer com que essa escritora seja conhecida, eu vou divulgar a obra dessa escritora. Felizmente, quando volto a Maputo, com um grupo de amigos como o Kiko, o Almoço, criamos um movimento literário com o Paluxa que tinha exatamente esse objetivo de criar o gosto da leitura e divulgar obras de autores. Felizmente, com o Paluxa fizemos uma homenagem à Lília há alguns anos. Há 2 anos também fizemos uma homenagem na UP. E uma das coisas que me marcava é que, além dos livros da Lília, no dia seguinte a minha mãe trouxe um livro de Friedrich Nietzsche. E eu fui fazer filosofia depois de ter lido aquele livro. Mas quando é que marca-me? Quando eu volto e digo à mãe, a falecida tia Bricha agradeceu-me. Eu só me tornei filósofo formado em filosofia graças àquele livro, e só me tornei escritor e trabalhei com literatura graças àqueles 2 livros da Lilian Mundler. Então, isso deu um marco fundamental para mim. Fico feliz porque esse trabalho de querer divulgar a obra da Lília, como dos outros autores moçambicanos, eu tenho dito que o nosso movimento de Paluxa não é um espaço, mas é esse espírito de divulgação pela obra e pelo amor à leitura. Fico feliz também por, no meio de tudo isso, estar em colaboração com o Alex Tal, vamos fazer um documentário que já filmamos da Liga Mundler. Foi muito difícil, ficamos quase 3 meses a marcar, mas será que vamos conseguir fazer isso? Felizmente conseguimos pelo menos fazer a filmagem à trilha. E depois também houve uma formação aqui no ano passado sobre guiões. Estava com o Mateus, daí saiu o Nelson falou